Vai. Bom, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Hoje eu estou do escritório, porque ontem nós tivemos aquele acidente em casa que acabou a força, então eu mudei agora cedo. E hoje nós vamos falar um pouco da África do Sul, mas focando mais na região de vinhedos e nas diferentes regiões de safari. E entender um pouco as diferenças e as nuances de cada um deles. Antes de passar a palavra o Eduardo e o Iaco, eu só queria fazer, algumas pessoas mandaram ontem uma pergunta sobre qual é a diferença das marcas que nós temos. Nós temos a Canadá Turismo, é o nome da nossa empresa, que é a fundação, quando ela foi fundada em 88, nós temos ainda a marca focada em Canadá. A CT Operadora é uma operadora que nós focamos em viagens 3 e 4 estrelas, alguns roteiros regulares, inclusive na África do Sul, coisas mais simples que nós podemos estar oferecendo. E a Signature, que é a apresentação de roteiros mais personalizados e 4 superiores, 5 estrelas, tá? Então nós temos tanto na gama mais simples quanto na mais top. E a Global Village, que vocês também veem ali nas nossas apresentações e nos convites, é a nossa marca de intercâmbio. Só para explicar um pouquinho para vocês quais são as diferenças ali, que eu recebi uns 2 e-mails ontem com essa dúvida e talvez seja de mais pessoas. Iaco is from the Royal Portfolio. He represents several amazing lodges and properties, I wouldn't say only lodges, in South Africa. The Silo, for instance, is probably the best hotel in Cape Town, and that's the view that you have from behind him. So thank you very much for joining us, and we look forward to your tips on the properties. Thank you. E Eduardo é o fundador da nossa empresa e ele vai trazer o treinamento para nós hoje. Então eu vou passar a palavra já para o Eduardo. E fica à vontade, Eduardo, aí para começar a hora que quiser. Tudo bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar, dividir a tela aqui, vou ver se eu acerto as coisas, mas vamos lá. Pronto. Agora é só ela funcionar aqui, vamos ver. Ué, travou a apresentação? Bem, vamos falar um pouquinho de África do Sul, mas a África do Sul tem tantas coisas para serem ditas que eu vou focar muito menos coisas, tá? O que vale citar só como dados básicos da África do Sul? Em 1961, o país deixa a Commonwealth, e em 94 é a primeira eleição democrática após o Apartheid. E daí começa a ter uma revolução na África do Sul com o jeito de viver. Ela tem uma particularidade que tem 3 capitais, Cape Town, que é o legislativo, Pretória, executivo, e Bloemfontein, o judiciário. Ela tem uma área de 1.221.000 km². Isso é mais ou menos 1/7 do Brasil, mas com uma população que é um pouco menos do que 1/3 da população brasileira. Então ela tem uma densidade populacional maior do que a nossa. A religião começa com 74% de protestantes, de origem normalmente britânica, dos missionários, 15 são considerados sem religião e 7,5 católicos, e o resto é o resto. Aqui tem um dado muito interessante. O ZAR valia, em 1º de janeiro, 14,04 contra o dólar. E hoje ele está, hoje que eu falo do dia 21, que era ontem, 18,09. Então, houve uma desvalorização de aproximadamente 30%. A nossa moeda aqui no Brasil, o real, nesse mesmo período teve uma desvalorização de 40%. O que nós concluímos com isso? Que viajar para a África do Sul não encareceu tanto quanto para os outros destinos onde nós temos as cotações em dólar, porque a nossa base das cotações para a África do Sul justamente é em ZAR. Tá? Quais são as melhores épocas para visitar a África do Sul? Nós temos aqui um gráfico, tá? Onde eles mostram, o azul claro está a temperatura mínima, tá? Que vocês podem ver, com a máxima em verde, e vocês vão ver que a característica da África do Sul é muito similar à nossa em termos de temperatura.
tá? E as estações de chuva também. Por coincidência, né, o hemisfério sul mais ou menos segue os mesmos padrões. Então, vocês vão ver que a linha azul, que é o índice pluviométrico, ele cai muito a partir de março, abril bem pouco, maio, junho, julho, agosto, início de setembro, que começam as chuvas de novo, depois começa a subir para dezembro e janeiro. Tá? Vamos falar um pouquinho de região vinícola, tá? Só para vocês entenderem. Eu não vou ficar me atento a muitos detalhes, porque senão precisaria uma apresentação só para isso. Mas, o que nós temos? Nós temos aqui a localização de Cape Town, certo? O aeroporto, Stellenbosch, Franschhoek e Swartland, que são as 3 principais cidades produtoras de vinho. Tá? Aqui nós temos uma outra que chama Par. O que acontece? Essas regiões é onde nós devemos procurar para ficar. Essa é uma vista panorâmica, tá, de Franschhoek, que normalmente, como eu já falei em outras apresentações, as fotos tendem a ser sempre domésticas, como essa daí também é, tá? A gente prefere ter essas fotos domésticas para mostrar a experiência nossa no destino. Vamos falar um pouquinho de alguns vinhos, tá? Nós temos esses 3 primeiros, que são muito conhecidos, de Chocolat Block, o Canon Copy, tá? E esse Ranelli é um vinho excelente da Lamotte, tá? Inclusive, quando eu fui comprar esse vinho, a vendedora perguntou se eu estava comprando para algum motivo especial, se era alguma celebração, algum noivado ou algum batizado, porque esse é o ícone deles e normalmente quem compra tem um significado. Vem, inclusive, numa caixinha de madeira, tudo sofisticado. O Pinotage, na realidade, não é um vinho de alta qualidade. Ele é muito popular na África, na África do Sul, mas não é de tão boa qualidade quanto os outros. E hoje em dia, a África está fazendo uns blends muito interessantes. Tá? Qual que é uma dica interessante? Quem gosta de comprar garrafa Magnum, que é de 1,5 litros, normalmente, no free shop de saída de Johannesburgo, nós temos a opção de comprar Magnum. Eu, como gosto muito de vinho, eu compro garrafas Magnum lá, porque é uma experiência ter as Magnums e eu já estou embarcando, não tenho que ficar carregando durante a viagem, tá? E os preços são acessíveis. Os últimos 4 vinhos aqui que nós vemos, tá? Que é o Pinotage, o Pinot Noir, um Chenin Blanc e um Chenin Blanc misturado com blend com mais de 10 variedades, são atualmente os vinhos considerados muito bons na África. Então, isso daí é uma dica para quem for fugir das marcas tradicionais e procurar essas marcas alternativas, que são ótimas opções de vinhos. Essa daqui é a Lamotte, que é o Wine State, um lugar ideal para nós almoçarmos quando estamos na região de vinícola, que é daquele vinho que eu comentei. E só vou citar alguns locais agradáveis e opções de acomodação. Nós temos em Stellenbosch, na Church Street, esse hotel Old Werf. Esse hotel ele fica bem na ruazinha principal, que deve ter umas 4 quadras, que é eu acho que é o único local interessante em Stellenbosch para quem quer uma acomodação mais acessível e não sofisticada. Poderíamos dizer que ele é um 4 estrelas, mas é um hotel bem interessante. Depois nós temos o Delaire Graf, que fica entre Stellenbosch e Franschhoek, que é o Relais Chateau, tá? Que é muito interessante, tem um restaurante muito bom também para visitação. E nós temos o La Residence do Royal Portfolio, que o Iaco está aqui com a gente, tá? Que ele pode explicar alguma coisa se vocês tiverem dúvida. Esse hotel é um dos preferidos do Brasil. Além de uma presença aqui de marketing, de representação que eles têm, o brasileiro gosta muito. Porque eles têm algumas suítes muito interessantes, como essa daqui, que eles consideram a suíte preferida do dono. Tá? Alguém tem alguma observação para perguntar sobre o La Residência para o Iaco, ou tudo bem, ou deixamos para o final? Eu acho que se ele puder falar algumas coisas do hotel, Iaco, could you please say a few words about the property or why
is it such a unique property? Yes, thank you very much, Eduardo and Fabian, for inviting me to your presentation, your webinar this morning. It's afternoon here in Cape Town, in a beautiful, beautiful Cape Town. And I could follow a little bit, and we're only about 45 minutes from Cape Town, La Residence, in the most beautiful, beautiful valley of the Franschhoek Valley. And La Residence, it used to be the private home of the Biden family that I work for. It is very eclectic, is very over the top, is very French Provence, but in the same breath, it is also a very laid back property. We have the most beautiful art collection there. Each room is totally, totally different. We have 11 bedrooms in the hotel, and then we have the vineyard suites, and they will be for families, for children of all ages. So it really works very well with the Brazilians. Now, the owner of the Royal Portfolio, Liz Biden, she's also the interior person. For those of you who haven't been or haven't seen, she's quite a very creative woman. And she shops all over the world. And we're also part of Virtuosa, Signature Travel, and all these affiliations. And so great food, the best breakfast in the morning, and you're in the most beautiful, beautiful wine region, the Stellenbosch wine region. And as Eduardo mentioned earlier, he showed some wine. Chocolate Block is one of my favorite wine. La Motte, that's a beautiful wine estate that's close to La Res. So definitely La Residence is one of the most beautiful accommodation wine estates in the Franschhoek area. That is the culinary capital of Southern Africa, with the most beautiful gastronomy, if you say in Portuguese, with the most beautiful restaurants, 65 different restaurants and all of that. So there's a lot to do in Franschhoek. Okay, Jaco, there's a question here. If someone Yes. is staying in a nearby hotel, can they have I think at La Residence, have a nice lunch and relax a little Yes. bit, or how does it work? Definitely. The property of La Residence is closed, meaning it's not just an open hotel where guests can just walk in, non-guests, because it's very private. It's on a beautiful estate. So if non-guests want to come in for lunch, we can book lunch. We can do breakfast. It all depends on how busy we are, but we definitely do that. We do take people from the outside. We also have the most amazing chef, Chef Leonard. We do chef's table, so guests can also book the chef table. So even guests from the outside can go to La Residence for a drink or something like that, but you need to make prior arrangements, and we can do it. It's not a problem at all. Okay, thank you very much. And then we'll come back later with the next properties. Vamos continuar aqui. Thank you very much. Thanks. Espero que não tenha travado a minha apresentação. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Existem na África do Sul alguns lugares interessantes. As melhores opções de safari para brasileiro, que eu considerei para brasileiro, vamos começar aqui pelos menos comuns, tá? Para chegar para os mais comuns. O Shanwari e o Amakala, tá? São para aqueles turistas que fazem a Rota do Jardim, normalmente da cidade do Cabo até Porto Elizabeth, e ele fica uma distância muito próxima de Porto Elizabeth. Isso evita pegar outros voos a partir de Joanesburgo, porque daí a pessoa pode chegar por Cape Town ou por Porto Elizabeth, fazer o safari, fazer a Rota do Jardim, os vinhos e retornar. Madikwe é um projeto chamado Operação Phoenix. Era uma área de criação de gado. Em 1991, eles resolveram recuperar essa área para deixar para safari, e eles introduziram 8.000 animais, tá? De 28 espécies. Então é uma reserva privada que eu vou comentar mais para frente. Existem reservas privadas próximas a Johannesburgo. Quando eu ponho próxima, significa que a gente pode ir de carro, tá? Que eu vou mostrar também. Como o Lodge do Marataba, Shambhala e regiões adjacentes do Kruger, sendo várias reservas privadas nessa região, que nós vamos dar mais detalhes, tá? E que temos os aeroportos que dão acesso para essa região.
Isso daqui eu acho que isso é meu kit safari, só para vocês terem uma ideia, tá? Ah, o que acontece? Eu fui me aprimorando, porque eu gosto muito de safari, então fui mudando de binóculo, por exemplo, para levar. O binóculo 10x25, que é esse binóculo pequeno da Bushnell, é uma coisa para quem é principiante, quer fazer alguma coisa a um custo barato. O Nikon, também, que é 10x25, ele é pequeno, portátil, mas é um binóculo interessante, começa a ser mais interessante. E o ideal para custo-benefício é esse 8x42, onde eu tenho uma visão muito melhor do binóculo. Então, isso daqui é meu kit de África, tá? Eu tenho uma lanterna recarregável com pilha muito forte, que tem um longo alcance e eu posso mudar o foco. E tenho uma caneta laser que é muito boa, porque justamente quando chega ao entardecer, ou mesmo para ver estrelas, tudo, ela é muito interessante, muito útil na África. Daí sempre recomendamos filtro solar, roupas confortáveis e chapéu com aba, tá? Depois eu posso dar mais detalhes sobre o que levar, tá? Mas a ideia é só dar uma ideia geral. Lógico que sempre que a gente fala em África, fala em safari, a gente tem que ter algumas fotos, e são fotos que nós tiramos aí, tá? Tem algumas minhas, algumas da minha esposa, tá? Que nem o elefante é de Madikwe, de Sabi Sands é o elefante, tá? E aqui nós vamos para a região, na rota, perto da Rota dos Jardins. Então, aqui são as duas opções que eu comentei. Nós estamos só a 86 quilômetros, né? Então, vamos por 90 quilômetros de Porto Elizabeth. Então, é um percurso rápido, por uma estrada boa, para as pessoas poderem fazer safari próximo da Rota do Jardim. E existem opções de ver os Big Fives, tá? Que são elefante, rinoceronte, leão, leopardo e búfalo, nessa região. Agora, isso daqui é como que normalmente na África as pessoas têm acesso ao Jeep. O Jeep para aqui, a turma sobe na plataforma e daí vai para pegar os Jeeps. Esse daqui é um Jeep Imadikwe, tá? Eu fiz uma seta aqui, porque muitas pessoas perguntam, para que serve essa almofadinha presa aqui? Essa almofadinha é justamente para apoiar a câmera fotográfica durante o safari. Tá? Então, esse Jeep Imadikwe, normalmente eles não têm, vocês não estão vendo a cadeirinha de Ranger aqui na frente, aliás, de Tracker, porque eles trabalham só com Ranger. Isso já é uma outra característica numa reserva privada. Na reserva privada, esse daqui é no Sabi Sands, onde a maioria dos Jeeps eles têm um tracker aqui na frente. E eu fiz a sinalização porque tem armas. Não é permitido armas em parques nacionais, só em reservas privadas, tá? Então, toda vez que o safari é feito em parques nacionais, os rangers não têm arma, mas nas reservas privadas eles têm armas, tá? Mesmo porque nas reservas privadas, às vezes eles descem para procurar algum animal ou fazem até um safari a pé. Isso daqui é quem vai para Sun City e faz um safari normalmente a partir de Sun City, que eles vão para Pilanesberg. Isso daí eu que citei para vocês terem uma ideia de diferença quando a gente fala de lodges. Então, existe uma gama muito grande de opções, tá? E cada um vai se adaptando com o que achar interessante. Essas é um exemplo de uma cerca das reservas privadas, que elas, às vezes elas são mais robustas. Tá? Então, todas essas áreas privadas que eu vou comentar, elas são cercadas. Tá? Isso daqui que eu chamo de entorno de Joanesburgo. Próximo à região de Joanesburgo, existem excelentes opções de safaris, como Marakele, que é o Marataba, que fica nessa região. Pilanesberg, que tem também com Sun City nessa região. Tá? Temos Imadikwe, com muitos lodges. Tá? E temos o Shambhala, tá? Que é da mesmo grupo do Saxon, que é um da Leaders Hotels of the World, tá? Que também é de alto nível. Então, o passageiro que não quer pegar outro voo, ir lá para a região do Kruger, ou quer fazer simplesmente Joanesburgo e voltar para ir para Cape Town, ele pode fazer uma dessas reservas privadas. Eu mesmo dirigi tudo isso daqui, fiz todo esse circuito por aqui, tá? No caso do Zulu Camp,
tá? Eles são dos mesmos donos do Saxon, então a gente pode compor para fazer uma viagem interessante, um combinado. E Gaborone, que é capital aqui de Botsuana, é muito próximo de Madikwe. Eu optei, quando eu vim para Madikwe, descer em Gaborone e fazer essa travessia, que é mais fácil. E Sun City também, quem faz essa opção por aqui, vamos supor, num desses lodges, eles podem pegar um voo para conectar por Cape Town, para um aeroporto que existe aqui, que é a Airlink, vai para Cape Town, tá? Não precisando retornar para Joanesburgo. Isso é o Sun City, que é o Palace, tá? O Sun City é mais ou menos uma mistura de Jurassic Park com Animal Kingdom, com Las Vegas. É alguma coisa completamente fora dos padrões que a gente conhece, tá? Para vocês terem uma ideia, isso daqui é um food court dentro do Sun City, tá? Que parece de qualquer shopping. Isso é Marataba, Marakelly, Marataba. Aí tem a Luciana, minha esposa, né? Que adora safari também, para vocês terem uma ideia como funciona. Esse é o interior do Marataba, de Marakelly. Vocês verem que o nível é excelente dos hotéis. Lá tem a banheira, tá? Que vocês podem ver. E aqui tem um chuveiro externo. Tá? Esse é o Zulu Camp do Shambhala, que é da Delides Hotéis, que eu comentei. Tá? Vocês podem ver que sempre as propriedades são excelentes. Daí nós vamos comentar de Madikwe. Tá? Madikwe está a 400 quilômetros de Joanesburgo, 230 de Sun City e só 30 de Gaborone. E Gaborone é bem aqui. Tá? Tem 2 aeroportos que são aqui, servidos pela Federal Air, com Cessna Caravan. Esse daqui é o aeroporto do oeste, esse daqui é o do leste. Tá? E quem for via terrestre, daí a gente sugere fazer uma parada em Sun City, porque daí o voo chega de manhã, pode ir até Sun City, pernoita e chega no outro dia de manhã na região de Madikwe. Tá? Muitas vezes as redes de lojas possuem várias propriedades dentro da mesma reserva. Por exemplo, no caso da Moore, tá, ele tem 3, tá? São conectados, de Taba, o Copano e o Lepapa, tá? Cada um com uma característica. Se vocês verem o Jace's aqui, ele tem 3 aqui. Então, normalmente, eles têm vários campos para suprir as necessidades das pessoas e o interesse, conforme eles querem ficar, tá? Esse daqui, peraí. Olha lá, deixa eu voltar aqui. Isso é um vídeo que nós fizemos para vocês terem a ideia da distância que nós ficamos. Olha aqui, vocês podem observar a distância que nós estamos do leão filmando e os outros jipes. Assim vocês têm uma ideia melhor como que são feitas as observações dos animais na África. Tá? Vamos aqui falar Madikwe e Marataba. Por que Madikwe e Marataba? Porque isso é uma característica. O Black Rhino, que é o negro, o rinoceronte negro, ele vive mais em bush, que eu já comentei em outro, que é o BB, Black Bush, tá? Que é para vocês identificarem. Então, normalmente, ele é muito menos amistoso, fica mais escondido, e esse daqui, vocês vão reparar que a boca dele é mais redonda, porque ele fica oculto e come vegetação mais alta. Esse daqui aconteceu que ele veio contra o veículo que nós estávamos, tá? Que daí a gente precisava dar ré. Pô, aqui vocês vão ver a antena do veículo para ver a proximidade que ele está do nosso veículo, chegando perto, tá? E aqui é o Black. E aqui eu fiz uma comparação com o White Rhino de Sabe Sands. Vocês vão ver que eles ficam em lugares abertos, comem vegetação rara, e a boca é flat, e aqui bem reta, tá? Assim vocês têm uma ideia com a diferença do Black e do White. Não é, na realidade, a coloração deles, tá? São curiosidades que normalmente eu costumo fazer nas apresentações. No caso de Madikwe, lógico, uma região muito seca por ser deserto, vocês têm um céu maravilhoso e tem opção de vocês fazerem observação astronômica nesse lote.
Essa poça, vamos dizer, é muito interessante, porque entre aqui mais ou menos, que eu estou marcando, existe uma cerca elétrica na horizontal. Então, aqui você pode ver leão bebendo água, elefantes, e nós estarmos protegidos por causa dessa cerca elétrica que é muito próxima, tá? Daqui de onde nós estamos, que nos dá a garantia. Quando eu estava, né, fui visitar essa piscina, chegaram 2 manadas de elefante. Quando nós vimos, essa poça estava completamente circundada por elefantes. Então, é uma experiência muito interessante de Madico. Isso daqui também é para vocês terem uma ideia como nós chegamos em Madico, e são só 2 vídeos curtos na apresentação para vocês terem uma ideia como é gostoso fazer safari. Que eu acho que todo mundo já percebeu que eu sou um fã de safari, né? Essa é uma manada, e depois esse elefante, que eram todas fêmeas, com os filhotes, aqui estava chegando uma segunda manada. Agora vamos falar um pouquinho dos aeroportos de acesso para as áreas adjacentes ao Kruger, tá? Esse site que nós vemos aqui, o sandparks.org, é um site onde mostra todos os parques da África do Sul. Adjacentes ao Kruger, eu escrevi aqui, National Park, existem diversas reservas privadas, como Londolose, Malamala, Sabi Sands, Lion Sands, muitas outras. Os lodges mais sofisticados possuem seu próprio campo de pouso, enquanto Rodesprut e Skukuza são excelentes opções para acesso e voos regulares. Dentro do Kruger National Park, existem opções para pernoite, mas com pouca limitação, porque eles estão restritos às regras do Parque Nacional. Então, eles têm horário para sair, que varia mais ou menos. Eles abrem, dependendo da época do ano, às 5h30 e vai até às 6h30 da tarde. Tudo isso variando a época do ano. Por aqui, o que acontece? Vocês têm uma ideia de tudo isso que eu estou falando. Tá? Por que eu vou dividir? Porque nós temos uma região aqui de Skukuza, tá? Que foi mais ou menos do Sabi Sand, Lion Sands, que ficam alguns lodges, e nessa região de Rodesprut nós temos uma outra região de lodges, tá? Que nós vamos citar, tá? Alguns deles. Por exemplo, The Royal Portfolio, o Malawane, fica nessa região, tá? Que é próxima acesso ao aeroporto. Aqui de Skukuza está aqui, nós temos o Sabi, que é bem conhecido no Brasil, Lion Sands, Malamala, Londolose, Singita. Então, a gente chega por esse aeroporto que fica mais ao sul que é Skukuza. Eu já cheguei também por Nelspruit, mas a distância aqui já é maior para ser percorrida. Isso são leopardo, para vocês verem como eles passam perto, isso daqui é Sabi Sand, tá? E se vocês repararem, não é só um leopardo, tem um filhote também que está aqui. Então Eduardo, é muito difícil. Fala. bom, só um comentário para os agentes, que nós já tivemos agência onde o passageiro falou, não, deixa que eu vejo baratinho o voo interno. E comprou na internet, comprou para o aeroporto errado, aí pagou quase $1.000 e ficou 5 horas de traslado entre um aeroporto e outro, porque a distância é muito longa. Então, é importante conjugar bem certo isso e já fazer, quando for fechar o lodge, a venda do aéreo, para não ter esses erros que geram um prejuízo grande. A gente teve um recente, foi no segundo semestre do ano passado isso. O que é importante é o seguinte, normalmente quando nós incluímos os voos junto com o internacional, ele sai muito mais barato e nós fazemos para o lodge certo. E nós não fazemos com antecedência porque os lodges são pequenos e às vezes no lodge A não tem disponibilidade, temos que optar pelo lodge B. E isso daí muda o aeroporto. Então, de repente, os agentes compram precipitado ou o cliente compra precipitado, depois nós temos problemas operacionais. Por isso que é bom fazer, quando fala de África, é bom fazermos o pacote todo com responsabilidade em relação à parte operacional. Isso daqui os mabecos, né, que são wild dogs, tá, não são comuns nessa região. Tá? Quando eu estava lá, tivemos a oportunidade de ver um monte deles, tá? Mas não é comum ser visto nessa região. Búfalo, que como são um dos Big Five,
lógico que a gente tem que pôr uma foto dele. Isso daqui no SabSend, que às vezes a gente recebe solicitação assim do agente. Ah, não, a minha passageira quer que ele faça um safari noturno porque na região do SabSend ou em algum outro foi feito. Na realidade, não existe safari noturno nessa região como eles imaginam. O que acontece é que no pôr do sol, normalmente a gente toma um drink, que é um vinho branco, um gin tônica, uma cerveja que eles param em algum lugar propício para a gente ver o pôr do sol da África, que sempre é muito bonito. E no retorno ao lodge, eles vão observando. Isso daí foi no retorno ao lodge que nós paramos para ver um grupo de lioas, tá? Mas só, por exemplo, nesse Jeep específico, não é o correto. O tracker que estava lá na frente estava com um farol branco, porque ele estava voltando para o lodge e resolveu ver essa matilha porque eles descobriram que eles estavam concentrados ali perto. Mas, normalmente, quem procura fazer safaris, eles procuram trabalhar com luz vermelha, porque não afeta os olhos dos animais, não machuca os olhos dos animais, tá? Isso daqui é em Lion Sands, tá, Damor? É um tree house onde as pessoas podem dormir ao relento, tá? Ter uma experiência uma noite no meio, não é perto do lodge, tá? Fica uns 500 metros ou mais, então fica completamente isolado para ter essa experiência. E outra é o Narina Lodge. Aqui nós temos a parte central do River Lodge. Aqui do Ivory Lodge, que é um alojamento com 2 quartos, no meio é uma sala, que é uma parte comum. E aqui do Sabe Sabe, no Selat, que é bem mais rústico, vocês podem ver que apesar dessa daí ser a suíte presidencial deles, tá? No Sabe Sabe tem o Bush Lodge, que tem muito mais cara de hotel, inclusive as refeições não são à la carte. À la carte entre aspas, tá? Porque eles têm já um cardápio pré-estabelecido do dia, você simplesmente fala se quer mudar porque você não gosta de alguma coisa e eles te servem, tá? O prato. Agora aqui não, aqui é meio tipo do buffet, né? Então você tem mais ou menos aquele tradicional bandejão. O bandejão é meio depreciativo, mas explica bem como seria o esquema nesse lodge que é maior, tá? É por isso que existem várias opções dentro das mesmas empresas. Esse é o mais sofisticado dele, que é o Earth Lodge, tá? Esse daqui é o Singita Boulders, que também é nessa região. Esse daqui é o Singita Ebony, que é da mesma região. E esse aeroporto que é um charme, porque esse aeroporto, quando eu finalizo essa região ali no sul, tá? Vamos chamar sul do Kruger, que não é sul do Kruger, erroneamente falando sul do Kruger, tá? Nós temos esse aeroporto, que é o de Skukuza, tá? Que ele é muito gracioso, tá ok? Espera aí que eu estou saindo da tela de vocês. Ele é simplesmente, isso daí é todo o aeroporto, tá? Esse lounge aí, onde tem a balcãozinho do check-in, e as malas são colocadas do lado de fora, já numa plataforma, onde os jipes dos lodges vêm, já pegam, já colocam no jipe e já vão para os lodges, tá? Esse daqui é o Singita Lebombo, que é uma das poucas unidades dentro do Kruger, porque o Kruger não tem quase lodge nenhum. Isso daí está na divisa com Moçambique, tá? Tá a 2 quilômetros da divisa de Moçambique, tá? E esse é o Suene, que também é do Singita, na divisa do Moçambique. Agora sim, nós vamos mostrar a parte que eu chamo de Limpopo. Quando nós falamos em safari, sempre vem na nossa ideia vender o melhor safari. Lógico, a gente quer que o passageiro volte assim, abismado. Mas tem muitos passageiros que chegam e falam assim, oh, mas eu tenho vontade de ir, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Daí o que acontece? Existem até lodges nas mesmas localizações, que são esses lodges 3 estrelas, bem simples. Só que eles têm um preço bem reduzido, mas tudo é extra. Então, refeição é extra, o safari é extra, tá? Vou tomar uma água, é extra, tudo é extra. Então, no final, se nós compararmos, daí a gente tem a tendência a forçar o passageiro a ir para um destino onde eles têm todo o suporte.
tá? E mesmo o nível dos Rangers, tudo que eles estão vamos falar, nos grandes players, é muito melhor do que ficar em lojas mais simples. Mas que existe a opção, existe, por isso que eu estou mostrando para vocês. Aqui, que nem o muito conhecido no Brasil, é o Capama. Tá? O Capama, o River Lodge, que é o mais barato deles, mais acessível deles. Tá? Tem uma acomodação simples. Todos ficam na mesma região. Tá? Esse é o Buffalo Camp deles, que é bem rústico, que é tipo tenda mesmo, que também é uma outra característica do Capama. E tem o Capama Carula, que é mais sofisticado. Então, mesmo dentro do Capama, quando eles taxam o Capama, não, é um negócio simples, um negócio barato, nós temos opções que a gente pode escolher qual opção que quiser. É que essa região, ela é muito privilegiada em questão dos Big Fives. Então, é muito fácil ver o Big Five, por isso que existe uma grande concentração de lojas aí. Como nós temos vários lodges aí, nós temos o The Royal Malawani, que é do The Royal Portfolio, que é do IAC, que eu considero praticamente um ícone, esse lodge nessa região, devido à qualidade dele e como ele pode hospedar as pessoas. Mas ele está muito próximo de Roda Sprut, que é próximo dos lodges que eu comentei nessa região. Tá? Então, é uma região com muitos games, a expressão que eles usam, muitos games, tá? Mas é uma coisa soberba. Para vocês terem uma ideia, esse é o quarto, tá? Um dos quartos do Royal, que é da Farm, que depois o Iaco pode fazer alguns comentários sobre isso, que é um lugar realmente fantástico, onde as pessoas vão ficar deslumbradas. Lógico que não dá para comparar isso com o que eu comparei agora há pouco com os hotéis 3 estrelas, tá? Então, isso reflete no nível tanto da alimentação, dos vinhos, do serviço, do veículo, porque cada um tem uma característica. Então, o que acontece? É caro quando você vê a diferença de um lodge para o outro, porque existe um nível muito mais interessante, tá? Essa foto, inclusive, o Iaco mandou para mim colocar na apresentação, e eu já tinha colocado, tá? Porque eu acho que essa foto aqui é um ícone deles, tá? Eles tiraram a foto de uma família de leoas que chama Blackpool Pride, tá? Então, quando ele mandou, eu falei assim, essa foto representa bem. Eu falei assim, já usei essa foto, porque é muito boa e representa bem a quantidade de animais que eles têm nessa região, tá? E como a gente sabe, as famílias de leões, cada um tem a sua região. Isso daqui são os procedimentos interessantes para quem viaja para a África do Sul, tá? Os valores acima de 5.000 ZARs, na fatura deve constar os dados do turista. Valores acima de 10.000, o turista deverá apresentar prova de pagamento dos bens como recibo de cartão de crédito, recibo bancário. Por quê? Para dizer que não é alguma coisa de fraude que eles estão fazendo. Então, toda compra que você fizer acima de 10.000 ZARs, você guarda o slipzinho do cartão de crédito para apresentar na saída. O reembolso equivale mais ou menos a 15% do valor bruto, tá? E dependendo do valor que o turista tiver a receber, ele recebe em dinheiro ou em crédito num cartão similar a esse. Que nem eu recebi em crédito no cartão similar a esse, que você pode usar em qualquer lugar, apesar de ser em hand é um Mastercard como um Travel Money que você usa em qualquer lugar, tá? Existe também uma triste realidade de lojas de caças legais na África do Sul, são legais. Esse filme, A Menina e o Leão, que eu já citei numa outra apresentação minha, ela é um filme que foi patrocinado pela Louis Vuitton, tá? Com suporte do Príncipe de Mônaco. Tá? Então, é um filme que vale a pena a gente assistir para reavaliar algumas coisas. Existem lojas especializadas em caça, onde o pacote inclui quantidade e tipo de troféus que o caçador pode levar. Existe a existência de fazendas de criação de leões para abate de caçadores em lojas de caça, que é justamente o que o filme retrata. Para vocês terem uma ideia, 32.500 troféus, que eu acho, sabe, eu como amante da vida selvagem, acho um absurdo, mas eu acho que vale a pena colocar como alerta para vocês, tá?
mais ou menos, foram levados para os Estados Unidos 5.600, aliás, não, aqui primeiro é o preço deles. Aproximadamente 32.500 troféus. O preço de um leão para ser morto equivale a 10 a 20 mil dólares, que é pago para você levar um troféu para casa. 4.600 elefantes, tá? Ele custa de 40 a 70 mil dólares para você levá-los. 4.500 leopardos, mais ou menos 35 mil dólares. 330 rinocerontes brancos. 17.200 búfalos foram levados para os Estados Unidos entre 2005 e 2014. Hoje, isso daí já está reduzindo, porque alguns países, como França, Austrália, Estados Unidos, não aceitam mais que se levem esses troféus, que seria alguma coisa assim de egocentrismo extremo, para seus países, tá? E eu sempre alerto, cuidado com as desculpas que são fazendas de preservação das espécies. Por esse motivo que os mantém em cativeiros e procriando, porque na realidade eles têm que abastecer os lotes de caça, tá? Isso é um alerta, não é o mercado brasileiro que tem isso, pode ter algumas pessoas, mas eu acho que sempre vale a pena citar para conscientização. Daí, o que nós temos? Todas as nossas apresentações, tá? Que nós temos um canal de apresentação, tá? Com tudo que já foi feito, tá? Que é esse link que está aí. E vocês veem aqui várias apresentações. Daqui é o print da tela, quando vocês podem ver muita coisa. Tá? Por exemplo, Alasca, Quênia, Motorhome, Seychelles. É só para vocês terem uma ideia do que acontece conosco, tá? E aí está uma pequena ideia de safaris e vinhos. Lógico que temos muito mais coisas a ser ditas. Estamos aqui à disposição. Posso passar o meu Skype para todos, para quem tiver perguntas específicas. E agora eu gostaria que o Iaco comentasse alguma coisa sobre o Lodge na África e o serviço. Jaco, could would you like to talk please talk a little bit about the safari lodge? lodge that you have? All right. Thank you for the presentation, Eduardo. Thank you for yeah, I just don't know who has actually been on safari of the agents that's attending, but you know, safari for me is a very, very special place to be. And you know, I've been most of my life, I worked for Singita for almost 17 years, and now the Royal Portfolio for going on to 3. So I've had a lot of experience with the safari, and I've been very fortunate. And you know, the bush for me is always the most amazing experience. And Eduardo, I think you can also say that it's really been you know, when you go on safari, you have the most amazing experiences too. And it's always very special to be out with the big 5 and the animals and all the scents and the smell. But with the Royal Malawan and the Farmstead, the 2 properties that we have in the Thorny Bush Reserve, it's really very much for family. We do multi-generation families. We have a lot of Brazilian families. Funny enough, we actually have the Marinho family that owns Global TV. Has been to Royal Malawan before, and they absolutely loved it. So, and then we have a lot of honeymoon travel. It's a fully inclusive rate, all the meals, all your game activity, all the safari, the morning drive, afternoon, and that is all inclusive. And then also all the alcohol and the drinks, and we have some amazing wine. So really, I would always say guests should at least stay between minimum 3 days. I know sometimes it's hard that they can only do 2, but if you do 3 nights minimum, it gives you 2 full days on safari, and you'll really have some great experience doing at the Safari Lodge. And as you said in the map, it's easy accessible. You showed all the airports, Hoedspruit and all those airports. So for Royal Malawan, it's very accessible for Brazilians, for multi-generation families, for honeymooners. It's all there. It's really great. Okay. Jaco, could you just let us know which other properties are in the portfolio? Because we talked about, but all your properties are just amazing. So
Yeah, so it's a very, very small stable of properties, a very small group. They all privately owned. So the Biden family, so Royal Malawan was the first lodge that we opened 20 years. Actually, this year is the 20th anniversary of Royal Malawan. So it's Royal Malawan and the Farmstead, the smaller lodge next door. Then we go down to Cape Town, where I'm at the moment right now. And then we have La Residence in Franschhoek, where we're in the beautiful winelands. And then we have Hermanus, that's about an hour and a half from Cape Town. And there we have Birkenhead House, a beach house right on the edge of the cliff. And then I'm sitting right on top of the Silo, the Silo Hotel in Cape Town, the most famous art hotel in the world. It's a very beautiful hotel. And it's a design, it's a very funky, very chic hotel with the most beautiful, beautiful views of the whole of the Cape Town. Table Mountain, Lion's Head, Signal Hill, the harbor. It's right in the middle of the waterfront and only 28 rooms. So those are basically the 5 properties in the 4 destinations that we have. Basically 4 areas that's in the bush, the winelands, Cape Town, the city, and in Hermanus, where you have all the whales and the white shark cage diving. So it's a real small little portfolio. Okay, we will have the information on the Royal portfolio, so I will forward to all of them after the presentation together with the whole material that we have. Thank you very much for your time. Obrigado. Eduardo, algumas perguntas. Tá? A primeira seria se você sabe se Singita, e aí eu vou colocar outra, sabe, Sands, esses hotéis aceitam crianças e a partir de que idade? De uma forma geral, os lodges aceitam a partir de uma certa idade, tá? Que seria em torno de 6, 8 anos. Qual que são as dificuldades para a criança, tá? Criança, quando eles vão, normalmente os lodges oferecem um veículo privativo para a criança não interferir na dinâmica dos outros passageiros que estão fazendo o safari. As crianças podem ficar entediadas para fazer o safari, tá? E o que acontece? Quando eles ficam entediados, às vezes eles dormem no safari e querem voltar. E o safari está no bush que não dá para voltar, então eu tenho que ficar até o final. Outra coisa que acontece é que eles se assustam quando o animal chega perto. Então, também tem esse problema de levar a criança. Existem, tá? Sabe, tem isso e outros lodges têm, um Kids Club. O Kids Club é o seguinte, as crianças ficam enquanto os pais fazem safari. Mas também eu não acho muito interessante, porque como o Kids Club é em inglês, e normalmente as crianças brasileiras não falam inglês, então não seria um lugar tão agradável para eles ficarem. Então eu reavaliaria muito a questão de levar criança. Crianças seriam casos específicos, tivemos já várias crianças indo com clientes, alguns falam que as crianças adoraram e outras falam que as crianças caíram no sono no Jeep, tá? Que ficou sabe, fica meio enfadonho para eles. Então, eu acho que os pais, nós temos que orientar muito bem sobre como é feito o safari com criança, para ver que lodge é a melhor opção, tá? Que nem Madique tem um deles que tem assim Kids Club, tem informações sobre animais, eles fazem passeios em volta, com as crianças em volta dos lodges, para explicar pegada, pequenos insetos, mas eu não sei se isso é atraente realmente para o público brasileiro e sem o conhecimento do idioma. Então é uma coisa que tem que ser ponderada muito. Okay, Jaco, you said you had families at the Royal Malawani. What's the minimum age of children that can actually go on the safari there? So basically, we accept children of all ages at the lodge. We have family suites at Royal Malawan. We also have Africa House, and we have the farmstead, the farmhouse for families. So when a family books, they get a private Land Rover. And usually
the ranger, it's on discretion of the ranger to take the children if they're well behaved. So we usually take children of all ages on the vehicle because it's a private vehicle that they have there. But once again, we have to remember, you know, it's wild animals. They're in the wild. There's no fences. So if you have a young child and the child starts crying on the Land Rover, usually the game ranger would say, look, we need to move on. We can't stay here too long, especially with your leopards, your lions, your predators, and also with bigger animals like your elephants and that. So yes, children of all ages, but it's on the discretion of the ranger and how well the children are behaved. And sometimes a child of 5 years can be more behaved than a child of 10 or 20. So yeah, so that's it's not a problem with Royal Malawan with children. Okay, thank you very much. Eduardo, here tem uma pergunta, se um roteiro de África do Sul para uma pessoa que vai indo a primeira vez, o que você recomenda? Depende do interesse, o que eles querem ver e questão do budget que eles têm, tá? Se for um pessoal descolado, que até dirige tudo, eu até falaria para ir para Madikwe, que seria uma opção interessante. Se eles quiserem ver os Big Fives, que tem grande chance, qualquer área adjacente ao Kruger, tá? E daí existem N opções. Pode ficar mais perto do Rodespruit ou perto do Skukuza, que com certeza eles... Eu nunca posso falar com certeza, né? Existe grande possibilidade deles verem os Big Fives lá. Tá? Seria o básico, que é mais ou menos o tradicional. Eu normalmente sugiro outras coisas para tirar um pouco... para dar uma opção para eles analisarem, tá? Mas eu acho que é por aí que começa. Quem sabe o mosquitinho de safari pica o passageiro e na próxima ele faz alguma coisa mais interessante ou mais selvagem. Ok. Aí teve uma pergunta também bem interessante. Qual a diferença entre o Ranger e o Tracker no Safari? Isso daí é muito simples de responder. Tá? O que acontece? O Ranger e Tracker. O Tracker normalmente são nativos da região que ficam naquela cadeirinha lá na frente, tá? E eles, Tracker significa rastreador de animais. Então eles têm conhecimento, olham pegadas dos animais, eles acham os animais. Tá? Na realidade, essa é a única função dele, de ficar lá em cima vendo isso. Enquanto o Ranger ele tem uma formação muito intensa, ele tem que saber fauna, flora, astronomia, ele tem muita coisa, é uma formação mesmo, é uma escola de Ranger. Tá? Que a África do Sul tem Rangers muito bons, porque são formados. Tá? Apesar que os outros países também têm. Tá? O que acontece? Em alguns lodges economizam um pouco de valor, tá? Não tendo tracker. Ou eles não têm um tracker específico. Por exemplo, Madikwe era uma região de gado. Então, não tinha pessoas nativas lá tão acostumadas a conviver com animais. Então, lá, por exemplo, eles não têm o tracker, porque o tracker não tem um cara de experiência local. Então, eles usam só o Ranger. Então, o Ranger tem essa experiência, mas o Ranger sempre ele tem que dar conta de dirigir, dar as informações sobre fauna, sobre flora e procurar animal. Então, é uma coisa meio intensa para ele, tá? Enquanto quando tem o tracker, eles compartilham isso. Então, muitas vezes a gente está fazendo safari com tracker, eles trocam muita ideia, que lado que eles devem ir, que lado eles não devem ir, para tentar achar o maior número de animais. E só para citar uma curiosidade, uma vez eu estava lá no Sabi Sands e o tracker falava assim, eu acho o que vocês quiserem. Inclusive foi quando acharam esses leopardos. Tá? Então, quando acharam esse leopardo, a gente estava andando numa estradinha de terra, ele viu as marcas, ele falou assim, olha, aqui passou um leopardo com filhote. Eu olhei para a Luciana e falei assim, esse cara aí está enganando a gente, pô. Imagina que tem isso. Ele desceu do jipe, foi lá, olhou e falou assim, ele está aqui, ele está aqui. E como são que nem umas quadras muito grandes, circuladas por estrada de terra, ele pediu para o Ranger dar a volta inteirinha e ele observando, lá da cadeirinha dele. Ele falou assim,
os leopardos não saíram desse quarteirão, nós temos que achar ele aí dentro. Foi e acharam. Inclusive, vocês viram que a cor da vegetação do leopardo se mistura. Daí ele falou para mim, eu sou capaz praticamente de achar todos os animais aqui. Tá? Eu falei, tá bom, então me acha um urso polar. Deram risada. Tá? Depois que eu voltei para o Brasil, o que eu fiz? Eu tinha uma foto dele, no pôr do sol, do tracker, do ranger, minha, tomando um gin tônico, entardecer, eu peguei copiei um urso polar, pus deitado na frente da gente da foto e mandei para ele. Falei assim, olha, gente, você fala tanto que você é bom, mas o urso polar que está deitado na tua frente você não viu. Tá? Isso daí foi brincadeira minha, mas realmente essa é a grande diferença que tem entre o tracker e o ranger. Okay. And Jaco, there's a question that I think it would be great. One, it's quite easy. One of the agencies said that she traveled with Juan Pinto from Royal Malawani, and that he had a book that was just released. And is there anywhere she can buy this book? Okay, and this is the new, basically our new coffee table book that we just released. And it's a beautiful, beautiful book that took about 3 years that Liz put together. And I was supposed to be in Brazil in March. And about 2 weeks before we locked down, my trip was canceled. So I was supposed to bring a lot of books to Brazil to make it easier for people to buy the books for the agents and that. So hopefully when I coming back again now soon, I will bring a lot of books to Sao Paulo. Then people can just get the books, they can order them from there and they can just send them off from Sao Paulo. Because sending them from South Africa to Brazil with the customs, it just works too expensive. But that's why I will have those, it's called The Perfect Stay. And those books will definitely be available as soon as I'm back in Brazil. Should be hopefully very early next year. I try to maybe come November this year, but I don't think that's going to happen. But I will get one, yes. Okay, thank you very much. And then there's a few questions here about reserves, and they're saying, and I'll switch to Portuguese, sorry, now. But they're talking about private reserves and the normal park. And qual é a melhor opção, Eduardo? Ficar numa reserva privada ou no parque? E o que diferencia isso? E se tem alguma que seja melhor que a outra? Na realidade, depende das características, tá? Aqui eu estou vendo, a reserva privada Sabe Sand é a melhor? Depende. Não sei se é a melhor, ela tem muita opção de animal. Tá? Como a Lion Sands, que é contígua a ela. Então, aquela região é uma boa região para ir, sem dúvida alguma. Como a região mais ao norte, onde está justamente o Lodge, do Royal Portfolio e o Capama, são regiões excelentes para ver. Então, não existe assim específico. O que eu posso dizer, que uma das coisas que falaram assim, que os animais foram inseridos pelo homem, são regiões específicas, tá? Que, vamos supor, que nem eu citei Madico, e Madico, por exemplo, você não vê o Sabre lá. O Sabre é o antílope mais bonito que tem, mas ele é o mais caro. Quando eles compraram e tentaram pôr o Sabre lá, os leões mataram, porque eles são predadores. Então, eles chegaram à conclusão seguinte, nós estamos comprando filé mignon para leão, tá? Então, eles exterminaram e não tem Sabre lá. Que tudo isso daí é natureza. Então, são detalhes que a gente precisa saber o que o passageiro quer ver. Porque na África, às vezes o passageiro tem expectativa de ver rinoceronte, ele vai para um destino que não tem rinoceronte. Às vezes ele é fanático por elefantes, então vamos mandar para uma região que tem mais elefantes. Então, tudo isso daí é questão de experiência, tá? Agora, o que a gente tem que considerar aqui, que eu estou vendo pelas perguntas, eu estou emendando uma na outra, tá? É que há sempre um safari, no mínimo 3 noites. Sempre, em qualquer hipótese, tá? Porque senão os riscos de você chegar cansado, fazer o safari e voltar, não vale a pena o investimento. Quando às vezes com 4 noites,
Nós sugerimos 2 lodges, onde ficam 2 e 2, e faz um traslado meio próximo de um para o outro, que assim a pessoa tem experiências de 2 lugares diferentes. Em relação às chuvas, é o mesmo processo de chuva nosso aqui, começa nas mesmas estações, começa a chover muito a partir de novembro e vai até março, tá? E aqui tem uma outra, gostaria de dizer, todos foram inseridos. Não, que eu já expliquei, né? E o que acontece? Quando você vai no Kruger, por exemplo, o Kruger ele abre tal hora, fecha tal hora, você não pode circular fora dessa hora, você não pode sair da estrada pré-determinada. Então, existem regras. Por exemplo, quando você vai numa reserva privada, você está circulando numa reserva privada, vamos supor, da Amor, tá? Você vê um animal do outro lado da estradinha, que é uma reserva, vamos supor, do sabe-sabe. Você não pode ir para lá se você estiver nesse jipe. Então, você tem limitações e respeito. Então, são coisas mais difíceis de você ter. Quando você está num Kruger, por exemplo, você não pode sair da estrada. E nem nas reservas, você sai da estrada se você vê um dos Big Five. Então, existem várias regras para você ter acesso, chegar mais perto dos animais. Então, tudo isso daí está relacionado ao custo, tá, dos lodges que têm mais permissões para ter mais liberdade de acesso. Tá? Então, por isso que é importante perguntar muito para o cliente o que ele vê e quais são as expectativas. Ok. Um detalhe, quando a gente fala de lodges um pouco mais em conta, o Gabriel até que mencionou aqui, pediu para a gente comentar, é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai trabalhar, vamos dizer, de um Capama ou alguma coisa até um pouco mais simples, às vezes o passageiro fala, pô, eu vi na internet muito mais barato. Só que tem que ser alinhado alguns detalhes nisso. Primeiro, se os traslados estão inclusos, porque muitas vezes não estão. Muitas vezes nem o próprio safari está incluso, você vai ficar num hotel e vai ter que comprar o safari separado, que são naqueles tipos de ônibus maiores que foram colocados. E nem sempre tem disponibilidade para todo mundo no safari, se não comprar com antecedência. Então, tem uma série de custos extras que muitas vezes não justificam optar por uma coisa muito mais econômica. Vale a pena, mesmo que para em um hotel mais simples, vamos dizer assim, né? Já pegar um hotel que ofereça tudo. Você queria complementar alguma coisa nesse quesito, Eduardo, ou não? Não, eu acho que é fundamental saber o cliente, porque normalmente o barato de antecedência sai caro no final. E quando compra todo o pacote junto, a tendência é escolher um lodge que possa ter um valor mais acessível, tá? Como você citou o Capama tem uma opção mais barata e tem outras melhores, tá? E outros lodges também. O que acontece? Nós devemos sempre tentar fazer o pacote completo, porque é super desagradável, o passageiro chega, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar outra coisa, e às vezes ele não consegue porque o safari está lotado. Então, isso causa um estresse e uma perda de investimento, porque na realidade viagem é investimento. Tá? Então, ele se perde. Então, realmente, eu aconselho sempre trocar ideia sobre que lodge ir, qual que é o budget da pessoa, para podermos indicar as melhores opções. Jaco, there was a question here that, due to your experience, might be the best. And as you are in a private reserve, is it 100% guaranteed to see like the big five or all the other animals? And they ask for another one. Is it easier to see in a private reserve than it is to see in Kruger when you are in the normal park? Can you explain a little bit of this difference? I think Eduardo must have also, I can't pick up a lot in Portuguese. I'm sorry, I don't speak, but just to add on what Eduardo said, there is a very big difference between the private reserves and Greater Kruger National Park. So obviously in private reserves, you have that, you're fortunate, you can go off-road when you see a big five sighting. So usually in your private reserves, like your Thorny Bush, your Sabi Sand, there's a lot of these private reserves where you can go off-road.
So if you have a sighting of a big five, let's say a lion kill or some leopards, you can go off the main road and then go and see it. But also, you know, all your private reserves, the animals are very quite used to getting closer to the cars and that. So it makes your game viewing much easier. And also your animals that you find in reserves, your leopards, your lions, these are territorial animals. They don't really move. They have a specific territory and that's where they will always stay. Your elephants, the Thorny Bush Reserve that we are in, we have one of the highest density of big breeding herds of elephants moving through that area. We have some great lion sightings because we have, obviously, as I said, they are territorial. They stay in the territory. We have leopards. Your general game you usually find all over. So yes, usually in the winter, you have a much better game viewing because the bush is not as thick. And then, so private reserves gives you that advantage by going off-road, getting much closer. And, you know, the Thorny Bush Reserve has always been renowned for the big five. We also have black and white rhino in that area because of the vegetation, because the white rhino eats the trees, where the black rhino, and I think it was explained quite well earlier, eats the grass. So we have a lot of trees and bush. So you have both rhinos and in your general game. So yeah, to answer both, the big five is there, and also it gives you an advantage being in a private reserve. But the Kruger National Park is also great, but you can't get us. And you have also a difference that you have a private car for every guest. So that makes a big difference. They can see what they like, right? Yeah, so we only put 6 guests per vehicle. So it's only 2 people per row. And that's what we have. Obviously, if we have a family and they have their own vehicle, they can go wherever they want. They can stay as long as they want at a sighting. So that gives you that flexibility to when you have your vehicle as a family, or you're in 3 couples, 6 people, you also have, it just makes it much easier, yes. Ok. E, Daniele, a última resposta, épocas da chuva, sim, é igual, é o verão, né, janeiro e fevereiro, e a época que é um pouco mais difícil de ver os animais, porque a vegetação está toda grande, né, vamos dizer assim, está fechada. Por isso que eles acabou de falar o Iaco, que no inverno é uma opção mais interessante, é mais fácil de ver. Eduardo, alguma consideração final para a gente terminar? Olha, a única coisa que eu falo é que eu gostaria que todos os agentes fossem picados pelo mosquito do safari para ter a mesma vontade que eu tenho de vender, promover e conhecer cada vez mais a África. Ok. Então, agradeço a todos. A gente vai estar encerrando aqui. Iaco, thank you very much for everything. And I will probably request you soon a few details more to send everyone else here from Brazil. Thank you. I'll send you an email so that we can forward it all to the agents as well. Okay. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado. Thank you very, Bye, very Iaco. much. Bye. But thank you. I appreciate it.